Sofia e esse é o 17º episódio do Só Mais um Louco no Mundo. No episódio de hoje eu vou estar trazendo um assunto bem delicado, bem pesado, que é justamente sobre religião e tudo o que essa área trouxe para o mundo, o que é e o que isso nos afeta como pessoas, como seres viventes, o que é que essa área da manipulação e da realidade representa para mim, o que é que eu vivi até agora e o que é que eu sei disso na minha visão. Então, caso você não goste muito desses assuntos, eu te indico outros vídeos aqui do canal, podem ter vários que você goste, mas o de hoje vai ser especificamente sobre religião. Então, vamos lá. Bem, galera, para vocês entenderem um pouco da minha mente, um pouco do que eu sou, eu vou contar um pouco da minha história na religião, certo? Eu já nasci numa família que cresceu na igreja, ou seja, meus pais são de igreja evangélica, meus avós são de igreja evangélica, então eu já nasci naquele meio rodeado de pessoas que tinham uma cultura, uma religião e dogmas muito bem definidos, jeito de se vestir, jeito de se portar, e tudo isso eu cresci no meio, certo? Observando aquilo, observando como as pessoas agiam, e até os meus 10 anos eu não percebia muita diferença. Eu gostava de ir para o culto, porque no culto das crianças existem muitas atividades, existem muitas historinhas bíblicas para você entender aquele mundo ali de um jeito lúdico, e para mim não fazia tanta diferença. Ok, quando eu comecei a crescer, já na parte ali da adolescência, foi onde eu consegui começar a perceber alguns erros que aconteciam dentro daquele ambiente que eu frequentava desde bebê, certo? O primeiro erro que eu observei foi a diferenciação entre o que é que meninos e meninas poderiam fazer. Eu, na minha infância, gostava de cantar os hinos e gesticular, como vocês devem observar em algumas igrejas, quando se adora ao Senhor, existem gestos, existem coreografias, e eu gostava de fazer essas coreografias. Só que na minha igreja, as coreografias eram praticadas apenas pelas meninas. Eu fui proibido de fazer as coreografias do louvor. Então isso para mim não tinha sentido. Para mim, acendeu aquele alerta de por que eu não posso fazer as coreografias se eu estou adorando ao Criador porque eu sou homem? Por que as meninas podem e eu não posso? O que é que tem a ver? Alguém me explica e ninguém conseguiu me explicar, claro. Logo depois eu fui observando a questão das vestimentas. Por que as mulheres tinham que sempre estar vestindo saias presas, não poderiam usar adornos, não poderiam usar maquiagem, não poderiam se expressar da forma que quisessem? Por que existia esse controle? Quando eu fui crescendo, eu fui vendo que existem os dogmas de práticas, ou seja, você não pode sair com seus amigos para uma festa, você não pode tomar uma cerveja, você não pode dançar, você não pode jogar bola, o que me afetava muito porque a minha paixão de infância era jogar bola. Então eu comecei a entrar em conflito com o que eu via na igreja e com o que eu gostava de fazer genuinamente. Foi a partir desse momento que eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria fazer para minha vida, se eu estava no lugar certo e se aquela era a verdadeira religião que existia. E se fosse, eu iria descobrir e não iria parar por ali. Como meus pais eram muito rígidos, principalmente o meu pai, a gente tinha muitos conflitos. Ou seja, a religião trouxe para minha casa conflitos internos, cara. Eu não gostava de conversar com meu pai, ele queria que eu fizesse as coisas do jeito dele, o meu cabelo tinha que ser cortado do jeito que ele quisesse, as minhas roupas tinham que ser iguais às dele, e isso não me deixava bem, porque eu queria me expressar. Eu era um adolescente em desenvolvimento que queria se expressar e não conseguia por conta dos dogmas religiosos. E isso foi me frustrando, cara, porque religião, se religar ao Criador, não é você se frustrar, não é você ficar com raiva, não é você deixar de se expressar. É você aprender que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, uma experiência física, por conta de tudo que aconteceu, os desdobramentos das guerras, que logo mais nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre a minha visão.
mas para mim não teria sentido viver uma vida sem gosto, uma vida sem tesão, uma vida sem felicidade por conta da religião. Não batia. Se a religião era uma coisa boa, por que eu estava me sentindo daquele jeito? E foi dessa forma que eu comecei a pensar em sair da igreja, já com 14, 15 anos. Só que eu não podia sair porque eu estava tão preso, estava tão determinado a ser daquele jeito pela minha família, que eu tinha que aceitar calado e seguir a minha vida até onde eu pudesse sair de casa para tomar minhas próprias decisões, que foi a história que eu contei no vídeo passado. Se você não viu, vai dar uma olhadinha nele. Beleza. Religião para mim não tinha um certo significado tão forte ainda até esse momento. Até que eu saí de casa e fui viver minha vida, certo, na capital. Chegando lá, foi meio que uma dissolução da religião, cara. Eu saí da igreja, não a frequentava mais e por um deslize, por uma fraqueza de entendimento, eu comecei a me afastar também de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o dono da verdade, certo? Jesus, esse ser maravilhoso que encarnou, é a pessoa que veio nos resgatar, cara. Ele passou por tudo que a gente passa por aqui, foi um homem, foi um ser humano, teve dores, teve aflições, teve diversões, teve experiências, relacionamentos, teve conhecimento, teve que ir atrás. Ele desafiava os rabinos da época, os judeus que se diziam os donos da Torá, os donos da palavra do Deus do Antigo Testamento. E Jesus sabia que aqueles caras estavam todos corrompidos já pela matéria. O judeu acredita que o templo é o templo construído com a matéria, com o tijolo. Jesus nos falou que o templo de Deus somos nós mesmos. Então, Jesus, que foi a pedra que foi rejeitada pelos judeus naquela época, o Messias, o Salvador, que veio para trazer as boas novas, dizer que nós somos o templo de Jesus, como está aqui nessa imagem, o templo de Salomão, representando o corpo humano. Você pode observar os 7 chakras formados pelo alinhamento do nosso corpo. E essa foi a mensagem que Jesus trouxe naquela época. Os judeus demoravam 40, 47 anos para construir um templo. Jesus disse que ele ia construir em 3 dias. Mas como ele construiria em 3 dias? Porque em 3 dias nós conseguimos nos reunir. E onde a gente está reunido é, de fato, a igreja do Senhor. A gente não precisa de um templo. A sua igreja pode ser você, seu amigo e sua amiga conversando sobre Deus, buscando o Salvador. Não dependa de um templo para se achar religioso. Tanto é que isso me fazia questionar por que eu deveria ir à igreja todos os domingos ou todo sábado para ensaiar, por que tinha uma hora marcada para buscar Jesus. Eu não entendia isso. Se Jesus, se a religião acontece a todo momento, por que eu devo ir a algum lugar? Por que ele não vem até mim? E é justamente isso. Jesus está em nós. Deus está em nós. Somos fractais dele. Então, se eu e outra pessoa estamos reunidos falando sobre Jesus, já somos uma congregação, já somos uma igreja. E como eu estava fora da igreja, eu era um desviado. Como a gente observa por aí, as pessoas das igrejas, das congregações falando sobre aqueles que não estão na igreja. Como eles se sentem especiais por estarem indo a uma congregação, todo aquele que não está indo é um desviado, é um desengrejado. E isso menospreza totalmente a palavra de Jesus no Evangelho primitivo, onde ele dizia que você é o templo de Deus e você não precisa de paredes materiais para buscá-lo. Estava eu na capital, sem igreja, um desviado do caminho do Senhor, e pensando nesses fatos, eu acabei me conformando de que realmente eu estava desviado, de que realmente a igreja não era para mim, só que eu estava enganado. Toda essa ilusão que a igreja colocou na minha cabeça me afetou e me afastou de Jesus, o que me fez me iludir com o mundo, cara. Lá na faculdade eu vivia bebendo todas as semanas, usando drogas, curtindo a vida como se não houvesse amanhã, fazendo coisas sem pensar nas consequências, sem pensar no bem do templo, que é o meu corpo, no bem do templo que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nesse corpo de carne e osso e sangue, que é passageiro. Existe um corpo celestial que é nosso espírito, aquele corpo que nos dá a vida eterna, aquele corpo que só
sustentando essa armadura de carne para a gente viver essa experiência aqui, e que quando essa carne voltar ao pó, a gente se volta para o espiritual, se volta para Deus através do nosso corpo etérico. Como essa imagem retrata muito bem aqui, existe o nosso corpo material e o corpo espiritual, certo? Assim como a placenta liga seu corpo material ao invólucro da mãe, a árvore da vida que nos sustentou até a gente chegar na Terra através da nossa gravidez. Enfim, o corpo etérico se liga ao nosso umbigo através da corda de prata. Ou seja, tudo isso existe, cara. A gente é ligado em cima e embaixo, as above so below, como eu já falei várias vezes aqui, que foi dito, né, por Hermes Trismegisto, enfim, todos esses filósofos que falam que as coisas de cima estão ligadas com as de baixo. Tudo isso são alegorias para informar sobre esse plano espiritual e o plano material. Mas voltando, estava lá eu me iludindo com a vida e me afastando cada vez mais da verdadeira religião, me afastando cada vez mais de Jesus. Até que você começa a quebrar a cara, você começa a se sentir só, você começa a não ter sentido de vida, você vê que tudo se repete, você trabalha uma semana, estuda, bebe na sexta, acorda de ressaca no sábado, bebe no sábado de novo, passa o domingo ferrado para trabalhar na segunda, e esse ciclo de vícios e hábitos destrutivos não se interrompem, vivem seguindo e vivem aparecendo. As pessoas acordam na segunda pensando na sexta porque não aguentam a vida que elas têm na semana, para beber e esquecer os problemas que elas adquiriram naquela semana. Então eu comecei a me ver nesse ciclo sem fim, nesse ciclo sem felicidade, porque justamente, cara, eu estava separado da religião. Eu não sabia o que era religião, entende? E por isso eu fui me iludindo cada vez mais com um mundo que jaz do maligno. O mundo material, cara, é condenado e orquestrado por Satanás, o mal, o inimigo. Não é à toa que tudo que é de material vai vir através dele. Tem uma frase muito foda na Bíblia que é: se você escolher a porta larga, muitas vão ser as bênçãos, as regalias, o dinheiro, os carros, as mulheres, só que esse caminho leva à perdição. E se você escolher a porta estreita, a porta mais apertada, a porta mais renunciativa que você tiver, renunciar aos seus desejos carnais internos, essa prova vai levar à salvação, essa porta vai te levar ao caminho certo. E isso eu vi claramente escancarado no mundo. Todo mundo só fala de bens materiais, de junção de riquezas, de acumular ouro, prata. Só que tudo isso que está no mundo, cara, é feito justamente para nos iludir. O mundo que a gente vive hoje é uma projeção baixa da vibração que existe no céu. Ou seja, somos seres celestiais vivendo uma vida de baixa vibração aqui na Terra, nesse mundo 3D, nesse mundo material. Nós somos muito mais evoluídos que isso. Tudo que existe aqui na Terra já existia no céu. A tecnologia que a gente vê hoje lá no céu é muito mais evoluída. Eles só abaixaram a vibração e trouxeram para cá. Mas isso aí vai ficar mais para frente no vídeo. Segura que esse vídeo tá gigante e tá muito denso, cara. Eu vou falar muita coisa aqui e se você tá aqui ainda, continua. É isso aí, vamos nessa. Pois bem, estava eu me iludindo no mundo, comecei a namorar, fui traído, tive decepções, me ferrei e aí veio aquela hora onde todo mundo foi obrigado a refletir sobre a vida, a pandemia. Veio a hora do controle, veio a hora do primeiro teste que, ao meu ver, é a preparação para o governo do anticristo, né? O governo que vai tentar controlar o mundo todo, vai tentar deixar todo mundo muito bem monitorado, muito bem controlado, certo? Então, nesse primeiro teste que foi a pandemia, deixando a gente em casa, enclausurado, eu me encontrei sozinho, certo? Eu fiquei 6 meses numa casa pequena, num kitnet com meu gato, foi a sorte, porque senão eu teria enlouquecido. Mas nesses 6 meses foi onde eu comecei a voltar a estudar a religião. E através de um meio que eu nunca imaginaria.
livros ocultos. Eu tinha conhecido um cara da minha cidade que, na época que eu morava aqui, a gente nem tinha contato e que por acaso, porque nada é por acaso, tivemos antes da pandemia, onde ele me apresentou o livro O Kybalion, que eu já citei aqui várias vezes. E esse livro, oculto, que vem das filosofias do Egito Antigo, me apresentou várias questões universais que me fizeram reacender a paixão pela religião, porque ele me mostrava que a religião era o conjunto de ideias e como a gente consegue observar essas ideias transformando e funcionando no mundo ao mesmo tempo. São como as leis físicas que a gente conhece, gravidade, inércia, funcionando de uma forma oculta, onde as grandes pessoas conhecem essas formas, só que ficam caladas. Por isso que o nome se chama conhecimento oculto da população. A maioria não pode saber, porque se a maioria souber, há uma grande chance de as pessoas se rebelarem. E conhecendo esse livro, eu fui para Tábua de Esmeraldas, fui para o Corpus Hermético e meu conhecimento só expandia. Só que tem uma grande pegadinha nessa parte. Esses conhecimentos ocultos são conhecimentos muito bons, certo? São conhecimentos que te levam a uma evolução, porém, todo esse conhecimento que você pode adquirir vai te mostrar dois lados da moeda. Um lado que você pode simplesmente abandonar as coisas boas, abandonar o reino de Deus, abandonar Jesus, abandonar essa vontade de renunciar a tudo para alcançar o que você quer na vida, para você alcançar riqueza, dinheiro, fama, mulheres, tudo. Ou você pode simplesmente pegar esse conhecimento para entender o mundo e sacar a magnificência de Deus, como é que Ele faz as coisas, cara. Para mim, eu já disse em outros vídeos, ciência e religião se unem. A ciência explica como Deus maquina o mundo, como é que Deus programa, como é que Deus faz, certo? E aí esse livro, ele é meio que uma faca de dois gumes. Ele coloca esse conhecimento para você, para te evoluir como ser humano. Presta muita atenção nessa parte. O livro vai te colocar para evoluir. Por quê? Tanto o lado do mal quanto o lado do bem te querem. O bem te quer muito mais. Jesus quer a sua salvação. Jesus quer te salvar. Jesus veio para a nossa redenção, cara. Redenção é resgate, certo? Ele está resgatando a gente que participava desse mundo celeste, participava dessa glória de Deus e caímos aqui nesse mundo, certo? Ele veio para nos resgatar, ou seja, esse conhecimento chegou para mim para eu ter um entendimento do universo, um entendimento do mundo. Porém, esse conhecimento, o mesmo conhecimento através desses livros ocultos, te dá uma estiga, te dá uma vontade de buscar pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Você acredita que você vai ficar muito rico e realmente se você for atrás você acredita que você vai ter fama, poder, posses, terras, só que tudo isso que é de material não tem valor. A gente veio para cá sem nada e vai voltar sem nada. A gente só tá com essa roupa de carne para viver essa experiência. Se a gente focar nessa parte material, que é justamente o que o diabo quer, justamente o que o mal vai te oferecer, a gente vai se perder nesse caminho da redenção, nesse caminho da volta às leis divinas, a volta às obrigações que a gente tem que fazer como ser humano. E se você parar para observar, é o que o mundo faz hoje em dia. As pessoas das igrejas se juntam para formarem templos grandiosos e luxuosos, enquanto tem muitas pessoas passando fome. Mas como assim, cara? Se o templo de Deus é o corpo humano, existem vários templos na rua passando fome, enquanto que várias religiões que se dizem ligadas a Deus, que se dizem do bem, constroem templos materiais que vão ficar na terra justamente para o seu status, para o seu engrandecimento pessoal, e deixam os verdadeiros templos passando fome, morrendo na África, morrendo nas ruas do Brasil, enfim, tá tudo errado, cara. E é justamente esse jogo dual que o diabo faz com você. Ele te dá o conhecimento, ele vai se mostrar como bonzinho para você, dando esse conhecimento. Quando você absorver esse conhecimento e perceber que realmente é desse jeito,
você começa a pensar que o diabo está te mostrando a verdade, cara. Só que ele te mostra a verdade para te pegar quando você estiver nas alturas, abestalhado, pensando que sabe de tudo. É aí que você cai. Eu sei disso porque nessa fase onde eu estava estudando os conhecimentos ocultos, eu fui abordado por 4 maçônicos, por 4 satanistas que vieram até mim em tempos diferentes, claro, me ofertando fama, dinheiro, contatos, porque é tudo isso que acontece entre eles. Se você entra para a maçonaria, se você entra para uma banca satanista, eles têm contatos, eles têm empresas, então logo você é contratado para trabalhar para eles, começa a ganhar muito, começa a subir na pirâmide social, você vai ser respeitado pelas outras pessoas e com isso vem mais fama, vem mais dinheiro, vem mais prestígio. Então não se engane, cara. Eu já poderia estar com muita grana agora, eu poderia estar gravando esse vídeo aqui num apartamento de cobertura, eu tenho plena certeza disso, mas pela graça de Deus, pela graça de Jesus, eu tive um entendimento de que isso era uma ilusão, que da mesma forma que o diabo se apresentou para Jesus depois de 40 dias no deserto, quando Jesus estava lá na sua plenitude, no seu jejum, o diabo ofereceu todas as riquezas do mundo para Jesus, ele negou. Da mesma forma ele veio até mim. Eu não precisei passar pelos 40 dias porque eu não sou digno disso, não sou capaz. Mas quando eu estava lá naquele meu momento de solidão, estudando o universo, estudando Deus, isso apareceu para mim, cara. E como eu estava sozinho, a chance de eu cair era muito grande, muito grande. Quase que eu caía 2 vezes nessas 4. Eu pensei muito bem porque eu precisava de dinheiro, como eu já falei, não sou rico. Então você fica nessa dualidade, poxa, por que eu não pego esse dinheiro? Por que eu não aproveito a vida do jeito que eu quero? Por que eu não mostro às outras pessoas que eu estou bem? Eu poderia ter muitos status, muitas mulheres. Enfim, cara, tudo isso mexe com a sua cabeça e a rejeição vai trazer uma retaliação. Como aconteceu, eu me ferrei, o diabo veio, se levantou contra mim, manchou minha imagem e vai manchar muito mais, porque eu não vou parar, certo? Eu sou um cara que estou aqui para lutar contra ele, ele é muito forte, essa batalha espiritual é gigante. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, várias vezes fica difícil falar o que eu quero falar, só que eu estou lutando, cara, diariamente, estudando, meditando, tentando sintetizar tudo aquilo, porque eu estou a favor da força de Jesus. Eu estou a favor do bem, eu estou aqui para morrer e para confessar meu amor por Ele e para te dizer que tudo isso que eles estão te vendendo no mundo é uma ilusão, cara. A gente não está aqui para juntar ouro, para juntar posses, para ficar se gabando do que a gente tem. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e depois as coisas serão vos acrescentadas. Primeiro você entende que somos espírito, entende que somos pecadores, entende que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Primeiro você entende que a gente tem um tempo e depois as coisas vêm. A sua casa vem, o seu alimento vem, a sua família vem, mas antes você deve buscar o reino de Deus. Se você cair nessa ilusão que eles vendem por aí, eu vejo isso muito no marketing digital, né? Venha ser rico, olha como tá fácil ser rico hoje em dia com a internet, venda na internet. Tudo isso é uma ilusão para te mostrar as coisas de material que você pode ganhar. Só que se você buscar isso primeiro, você vai se corromper, cara. Você vai esquecer de Deus, você não vai querer ajudar um pobre, porque você vai estar muito ocupado tentando ganhar mais e mais dinheiro. E no final da tua vida eu te pergunto, para quê? Para que acumular tanto se no final disso tudo o mundo vai ruir, o mundo vai acabar, cara? E a verdadeira vida eterna é uma dimensão acima, a dimensão celestial. Como eu falei para vocês, o universo existe acima da Terra, numa dimensão muito superior a essa, e a gente só está aqui vivendo isso porque a gente pecou contra a glória de Deus, a gente mereceu ser rebaixado de dimensão. A gente tinha vários poderes no céu, a gente podia criar o que quiséssemos, só que a gente foi colocado aqui, nesse corpo de carne, osso e sangue, para sofrer dores, enfim, sofrer tudo que a gente sofre para pagar pelos nossos pecados. Só que você ainda tem chance de voltar, cara.
não se iluda com esse mundo material, não se iluda com esse mundo satânico que existe por aqui. A gente sabe que tudo isso é armado para pegar as almas divinas que Jesus fez. O diabo tem inveja do homem, e quanto mais homens, quanto mais vidas ele conseguir ceifar da mão do Salvador, melhor para ele. Quanto mais vidas ele conseguir enganar, melhor para eles. Só que Jesus está triste com isso, Deus está triste. Deus tenta salvar a humanidade desde sempre. Desde que Jesus veio e morreu, desde a sua luta com os apóstolos, isso vem sendo distorcido, cara. A religião vem sendo cada vez mais distorcida ao longo do tempo para controle da população mundial e para elevar a influência e o poder de Satanás na Terra. A gente não pode cair nessa, e é nessa parte do vídeo que eu vou mostrar para vocês a minha visão sintetizada do que aconteceu de lá até aqui, tá certo? Essa primeira parte foi sobre como eu entrei na religião, como eu nasci nela, como eu saí, como eu me reencontrei nos livros ocultos, como eu fui tentado e como eu voltei a perceber que tudo isso era uma ilusão, voltando para Jesus, me reconciliando com Ele. Tudo isso eu fiz sozinho, certo? E a partir de agora existe uma nova fase, enfrentar o que a gente tem que enfrentar, porque a luta vai ser diária, e me pôr como um jovem confesso. Eu confesso minha fé em Cristo e eu sei que tudo isso que eles estão fazendo por aí é uma ilusão para te enganar. Meu amigo. Vou tomar até uma água aqui porque esse vídeo tá pesado, esse vídeo tá forte. E para terminar, ou da melhor forma, eu vou dar uma breve história, uma breve visão do que eu acho que aconteceu, baseado no que eu tenho estudado, no que eu tenho visto e no que tem sido revelado para mim através das escrituras, através de alguns vídeos. Enfim, galera, o que é que aconteceu com o universo, o que é que acontece para tudo isso existir na nossa realidade, certo? O que é que a gente está passando? Bem, estava lá Deus na sua plenitude e Ele resolve criar o universo. Ele se divide, Ele cria matéria, Ele se fractaliza e assim cria céu, mar, a terra, os anjos, enfim, tudo no mundo espiritual estava criado, grandes poderes, coisas magníficas acontecendo, tudo da glória de Deus era perfeito, certo? E a gente vivia junto com eles, nessa glória, nessa perfeição, nessa cidade santa. A gente tinha grandes poderes, a gente tinha o poder de cura, enfim, de criação. Nós éramos celestes, seres celestes, certo? Nós nascemos no céu antes de existirmos aqui na Terra. Até que o grande Lúcifer, que seria o braço direito de Deus, um dos anjos mais fortes do céu, começa a ser um grande filho da puta de um invejoso. Ele começa a invejar o Criador, ele quer ser maior que o Criador. Só que isso não existe. E como ele sabe que ele não vai conseguir ser maior que o Criador, ele começa a enganar a terça parte dos anjos. Então, existiam 100% dos anjos, Lúcifer conseguiu enganar 33%. E é muito anjo, cara. Imagina todos esses anjos poderosíssimos se unindo contra o próprio Criador nessa traição em conjunto, certo? Esse foi o grande pecado primordial. Foi justamente a falácia do Satanás mentindo para os anjos e consequentemente para a gente, porque se a gente está aqui nesse mundo material é porque a gente não se posicionou direito a favor do Messias, a favor do Yeshua, a favor de Yahvé, certo? E a gente foi ludibriado por Satanás. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente merece passar por toda essa tribulação, por toda essa dor, por todo esse sofrimento. Se a gente está aqui encarnado, se a gente desceu uma vibração, se a gente desceu uma dimensão para sofrer na pele, é porque a gente merece. E é por isso que a gente é pecador e por isso que a gente precisa se reconciliar, se reaproximar de Jesus, pedir perdão e voltar para o caminho certo, certo? Mantendo as condutas, ficando longe dos pecados mundanos e das profanações contra o templo de Deus, que é o nosso próprio corpo, certo? Beleza, a gente conseguiu ser ludibriado por Satanás
e eles foram expulsos do paraíso, certo? Jesus colocou os filhos do diabo, que são os anjos que se uniram com Lúcifer, para a terra, beleza? Eles desceram e nessa descida seria a famosa chegada dos Anunnakis, que todo mundo fala por aí. Os Anunnakis que vieram de Capela, os exilados de Capela, na verdade são os expulsos do céu. Eles desceram para a terra, onde Jesus já tinha criado um plano, certo, material, e como ele deveria punir de alguma forma esses anjos, ele abaixou sua vibração, abaixou a dimensão desses anjos para que eles morassem na terra, só que agora como demônios. Observem, eles já eram anjos e os demônios são anjos, ou seja, eles têm poder, eles têm inteligência, eles são muito mais espertos que nós, são muito mais espertos que você e que eu. Por isso que é um perigo, cara. A falácia do demônio, a falácia do Satanás é maravilhosa, ele vai ser muito inteligente, ele vai te ludibriar da melhor forma possível, porque ele é muito mais inteligente que você. Não tem como você ganhar da inteligência de Satanás. Ele é bonito, ele é lindo, ele vai te pegar por onde você menos espera, certo? E ele vai te enganar bonitinho, como me enganou e engana a maioria da população que está sendo controlada por ele. Beleza? Beleza. Esses Anunnakis chegam, esses demônios chegam e encontram as criações divinas, os animais, os seres primitivos, certo? E a partir daí, esses seres começam a ter relações sexuais com as filhas dos homens, certo? Nesse caso, ocorre a criação dos Nefilins, que são os gigantes da época antiga, que são os gigantes, que são os deuses do Egito, que são as pessoas que trouxeram o conhecimento oculto, que justamente está naqueles livros que eu te falei, o Caibalion, Tábua de Esmeraldas, Deus Tote, todos esses deuses, todos esses detentores do conhecimento antigo, principalmente do Egito, que foi passado para a Grécia, para Roma, todo esse apanhado de conhecimento que eu te falei, que era bom e mal, o conhecimento está aí para todo mundo, cara. A árvore da vida do bem e do mal é justamente essa alegoria. Quando você comeu a maçã, quando Eva comeu a maçã do bem e do mal, ela teve o conhecimento de como as coisas acontecem. O conhecimento não é ruim, o conhecimento existe, mas ele é do bem e do mal. Eu usei para entender como funciona o universo e para fazer certas coisas na minha vida, como eu vou passar aqui nesse canal para vocês. Várias coisas desses livros são ótimas para mim, várias coisas me interessam, várias coisas que os Nefilins nos ensinaram são boas para a sua vida. Eu não estou dizendo que não vão te ajudar, mas muitas coisas são ilusórias. Você tem que saber dividir muito bem o que é para ser usado e o que é só para ser conhecido, certo? Porque se você usar, você vai pecar. Então, todos esses deuses antigos, todos esses gigantes, todos esses heróis eram ruins, cara, porque eles eram demônios, eles eram anjos que traíram o Criador. Ou seja, eles começaram a fazer tudo que eles queriam aqui na Terra, começaram a mudar geneticamente as pessoas, os animais, trouxeram as tecnologias do céu, por isso que a Atlântida realmente existiu, uma civilização muito avançada. Toda essa tecnologia que a gente vê hoje vem aparecendo com o tempo, mas isso já existia muito antes da época pré-diluviana, cara. A Terra passou por um momento muito tecnológico, justamente porque o conhecimento dos anjos, que são os demônios, que são os Anunnakis, que chegaram na Terra, veio com eles. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode te roubar, por isso que eu sou tão apaixonado pelo conhecimento. Você pode perder sua casa, seu dinheiro, seus amigos, sua família, sua namorada, mas o conhecimento que está na tua mente, na tua consciência, ninguém vai te roubar. E é isso que fez com que esses anjos, esses demônios trouxessem toda essa prática para a Terra, né? Magias, feitiços, a física, a alquimia, tudo isso veio deles, porque a gente só era animais primitivos, a gente não tinha noção de como as coisas funcionavam, mas eles possuíam o conhecimento e nos passaram. Ou seja, é meio dual, é muito dual. É aquela questão que eu falei, de que o diabo pode parecer bom às vezes. Mas se os demônios não tivessem descido, a gente não teria evoluído. Beleza, mas essa evolução nos trouxe até aqui e é esse mundo caótico que a gente vive, certo? Poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, mas enfim, é o que é e eu estou fazendo isso para fazer minha obra na Terra,
beleza? Vamos lá. Eles estavam aqui, né, profanando a criação divina, profanando a terra, e da mesma forma que a gente está destruindo com o planeta, hoje eles estariam destruindo muito mais naquela época. E é aí que vem o grande dilúvio, certo? Deus fala para Noé, para sua família, que eram as únicas pessoas que ainda tinham uma conduta boa, ainda seguiam as ordens, que ainda eram bons, ainda valeriam a pena. Eles são avisados de que o mundo vai acabar, que os gigantes vão morrer, que todas as pessoas profanas de Sodoma e Gomorra, todo mundo que já estava totalmente profanado ali pelos atos dos demônios e pelas suas ideias erradas, né, promovendo o pecado na terra, ele avisa que vai destruir tudo, e ele destrói com um dilúvio de 150 dias mais ou menos. Tudo isso a gente viu relatado na Bíblia, só que a Bíblia, né, como é um livro que tenta resumir tudo, botar em metáforas, e também foi manipulado durante a história, a gente vai chegar nessa parte, não vai te falar tudo. Eu estou falando uma apanhada de coisas que eu fui juntando para te explicar da melhor forma nesse vídeo, beleza? A Atlântida afunda nesse dilúvio, certo? Principalmente porque era o berço de todos esses Anunnakis, de todos esses demônios. Eles vão para o Egito, e é de lá que os egípcios começam a evoluir, começa a aparecer Tote, enfim, os faraós, e tudo isso começa a se repetir, beleza? A partir daí existe toda a perseguição, né, do povo descendente de Noé, toda aquela divisão de Israel, e aí vai, cara. E aí depois de todo o Velho Testamento, depois de tudo que acontece ali, vem Jesus para falar a verdade, para dizer que tudo aquilo é uma ilusão, para dizer que a religião existe, para dizer que Deus que está no céu precisa de nós, que Ele quer a gente junto com Ele, que Ele quer essa reconciliação. E Jesus, como grandioso mensageiro, é rejeitado por aqueles que se diziam os israelitas, por aqueles que se diziam o povo de Deus na terra. Os israelitas, esses judeus que estão em Israel, esses judeus barbudos que só pregam o dinheiro, que só pregam a materialidade, que ainda estão esperando o Messias chegar, eles não acreditaram na palavra do Messias, do próprio Jesus, o Filho unigênito, que veio dizer que nada disso é real, que tudo isso é ilusão, que a gente não precisa de bens materiais, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. Jesus foi rejeitado pelos israelitas, só que a gente sabe hoje em dia que os verdadeiros israelitas são pela graça. Se você crê em Jesus, você vira um israelita celestial, um descendente de Abraão, você tem seu lugar no céu garantido. Só que Jesus veio e falou isso para eles. Quantas vezes a gente não está falando também? Depois que Jesus morreu, foi traído por Judas, enfim, depois que ele foi morto pelos romanos, uma perseguição se deu aos seus ensinamentos. Tanto é que a igreja primitiva não tinha a Bíblia. Esse é o grande arcabouço, esse é o grande ponto de partida onde o controle através da religião aconteceu. Nos primeiros 300 anos, os ensinamentos de Jesus eram orais, eram falados, ou seja, ele passava para os discípulos passavam, todos os discípulos se ferraram, ou seja, não existe essa de que se você promover a palavra de Jesus, como essas religiões falam, né, a universal, vem para a universal que você vai ter prosperidade. Você vê que os pastores prosperam, a galera que está lá continua na mesma merda. Vem para cá que você vai ter prosperidade, vem pro lado de Jesus que você vai ser rico, Jesus vai te dar abundância no mundo. Não, cara, abundância no mundo quem dá é Satanás, porque Satanás é o dono do mundo, ele governa o material. Se você quer 300 Ferraris na sua garagem, você vai adorar Satanás. Mas se você quiser ajudar o próximo e morar bem, ter o que comer, ter uma vida boa, em paz, aí você ajuda Jesus. Mas se seu objetivo é ter mansões, milhões, bilhões, dominar o mundo, cara, tenha certeza que seu pensamento está poluído pelas ideias erradas de Satanás, porque ele quer te deixar preso nesse mundo, ele quer te deixar preso na ilusão material desse mundo, entende? E a partir do momento onde os romanos observaram que a religião cristã, os ensinamentos de Jesus estavam se espalhando e que o demônio estava perdendo a força,
o demônio estava começando a ver que as ideias de Jesus estavam chegando aos lugares onde ele não conseguia controlar, eles começaram a adulterar tudo que Jesus falou para colocar em Bíblias, para colocar em textos onde aquele texto não poderia ser criticado, não poderia ser revogado. Ou seja, eles começaram a colocar regras que Jesus nunca falou. Jesus nunca disse que a gente deveria fazer uma religião, que a gente deveria levantar um templo, que a gente deveria ter pessoas com cargos maiores na igreja para serem respeitados. Tudo isso foi adicionado, principalmente no Concílio de Micélia, com Constantino, nos anos 300 depois de Cristo, certo? Então, tudo isso, antes de Constantino teve mais dois, eu acho que um Antônio, não sei do que, mas enfim, todos estes falsos profetas começaram a mudar as palavras que Jesus falou. Então eles colocam bispos, arcebispos, papas, pessoas acima da igreja para que eles não sejam questionados, pastores, para que eles digam o que eles querem fazer como seres humanos e controlem toda essa população. Aí vem a arrecadação de dízimos, de dinheiro, porque o dízimo era uma 10ª dos alimentos que as tribos de Israel colhiam e davam a 10ª para a tribo de Levi, certo? Que era a tribo que cuidava do templo, ou seja, a tribo de Levi não trabalhava, ou seja, eles cuidavam do templo de Deus, que seria o templo lá de Israel, só que como eles não trabalhavam, não tinha sustento, como é que eles iam comer? Então esse dízimo, a palavra dízimo, vem justamente dessa ajuda que a tribo de Levi recebia. Só que aí, como uma grande artimanha de Satanás e controle religioso, eles colocaram esse dízimo até hoje funcionando, para que você dê 10% do seu salário, que já é dinheiro, nem a comida, para o sustento deles. Aí você observa, Jesus fala que nesse mundo, grandes religiosos, grandes pessoas que estão na frente da religião não deveriam ser prósperas. Você olha para hoje em dia, pastores como Silas Malafaia, enfim, Santiago, Valdomiro, Edir Macedo, esse monstro safado, todo mundo é rico, todo mundo esbanja dinheiro, os pastores chegando de carrão na igreja, pastor descendo de helicóptero, Pablo Marçal, aquele cara que usa o nome de Jesus para ser presidente do Brasil. Todos esses caras não me enganam, cara. Se você vê alguém usando o nome de Jesus, usando o nome da religião para pregar prosperidade na terra, todos esses caras são falsos profetas. A gente foi alertado de que haveriam falsos profetas aos milhares nesses últimos tempos, e é o que a gente está vendo. A gente está perto do Apocalipse, não há dúvida disso, beleza? Bem, a partir daí, Roma pega a igreja, pega o cristianismo para ela, os romanos que mataram Jesus adquirem essa religião e fazem de tudo para que eles enriqueçam ainda mais em cima da religião. Ou seja, a religião que deveria ser a coisa que separava o mundo físico do espiritual foi uma coisa cornubada. Eles usaram o mundo físico para ganhar dinheiro com a religião, cara. A religião simplesmente foi uma coisa usurpada. Então, na Bíblia eles montaram do jeito que eles queriam, eles tiraram livros, né, que são os apócrifos, são os livros perdidos da Bíblia. Muitos foram encontrados no Mar Morto, certo? Principalmente o apócrifo de Enoque, que fala, né, da grande tribulação que vai ocorrer. Uma coisa sobre a tribulação também que foi manipulada é que eles falam que não vai haver uma tribulação dolorosa, não vai haver luta, não vai haver morte para aqueles que confessarem seu amor a Jesus, que antes da tribulação grande parte da igreja vai subir. Só que isso é mentira, cara. Isso é justamente para te deixar mais calmo. Eu tô aqui fazendo esse vídeo com a grande certeza de que é um erro para a maioria das pessoas, porque vão me julgar, vão me dizer que eu tô louco, vão me menosprezar, vão falar muita merda de mim. Só que eu não tô nem aí, eu tô aqui para confessar o que eu tô vendo. Eu não tô conformado, eu sei que eu tô aqui para fazer isso. E eu vou morrer, cara, eu vou sofrer, eu já tô sofrendo na mão do mundo que me pegou, me deu uma rasteira. Só que eu, pela graça de Deus, pela força de Jesus, tô aqui ainda vivo. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que amanhã eu posso morrer tranquilamente, mas pelo menos se eu deixei esse vídeo na internet hoje, eu tô fazendo a minha parte, certo? Eu tô confessando o meu amor a Jesus Cristo e eu tô aqui dando minha vida por Ele e não por Satanás e seus demônios, como a grande maioria do mundo faz, certo? E a partir dessa manipulação da igreja,
todo esse esquema babilônico de enganação segue até hoje, usurpando o dinheiro dos pobres, mudando as palavras que Jesus falou na cruz. E o meu papel nesse mundo é justamente te alertar, cara. Não caia nessas ciladas, não caia nessas armadilhas. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, eu acho que eu já falei demais. Teria mais temas como a besta do Apocalipse, que já está colocada lá na ONU, certo? Como essa imagem que vocês podem ver. Eles colocaram, mano, como é que um símbolo que representa a paz pode ser representado por isso e não por uma pomba branca. Tudo está sendo mudado, o mal está dando as caras e a gente nem se liga, o povo nem se liga, certo? Todo esse projeto de colocar chip na cabeça das pessoas para que a gente consiga entender uma língua do outro, para que fique só uma religião, para que fique só uma linguagem, uma moeda, tudo isso é um plano de controle mundial justamente do anticristo que estava lá dita na Bíblia que ele ia fazer isso. As línguas vão se unir, as fronteiras vão se unir, todo esse projeto globalista, né? O que é o globalismo? É justamente tirar a pátria de todos os países, fazer com que os países não consigam ter esse controle, essa autonomia sobre sua população e deixar o mundo controlado por uma pessoa só, que seria o anticristo. Essa pessoa vai trazer a paz por 3 anos e meio, vai resolver muitas coisas, só que na Bíblia está escrito que quando se disserem que vai haver período de paz, se prepare que a pior fase da humanidade vai chegar. E são os 3 anos e meio de tribulação que a gente vai passar. Isso está muito perto de acontecer. O cara da FAO, da OMS já está falando sobre esse chip que vai ser implantado daqui a uns 10 anos. Enfim, a partir dessa implantação do chip, que com certeza é a marca da besta, você não vai poder comprar, não vai poder vender se não tiver, assim como você não podia entrar em um estabelecimento se não tivesse a marca da vacina. É coincidência essa marca? Enfim, não sei. Tudo isso são coisas que acontecem, não são por acaso. Estavam lá na Bíblia e a gente está vendo o cumprimento agora na realidade. Só para concluir, não caia nesse governo, não caia nesse plano de dominação mundial, seja uma resistência, não aceite essa marca da besta que vai chegar, certo? Sente com seus amigos, converse sobre a verdade, veja que o mundo é uma grande ilusão, que todo mundo está mentindo para você, que a verdade é só uma, Deus, Pai e o Espírito Santo estão loucos. Só existe um caminho, o de Jesus. Siga os ensinamentos dele, procure pelos livros que estão perdidos, procure por informações que você não consegue acessar de forma fácil, certo? Continue acompanhando o canal, que vai ter muita coisa aqui sobre isso ainda, e muitas coisas sobre os outros conhecimentos que eu abordei nesse vídeo, cara. Esse foi um vídeo meio denso, meio cheio de informações. Eu acredito que eu vou fazer vários vídeos ainda sobre partes do que eu falei aqui nesse vídeo com mais detalhes, mas eu estava querendo falar tudo isso para vocês, dando uma abordagem histórica da minha vida e do período bíblico, né, com essas enganações que ocorreram até hoje. E é isso, cara. Muito obrigado por ter acompanhado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa teu like, se inscreve no canal, manda para alguém que gosta desses assuntos. Eu amo esses assuntos, passei a madrugada estudando para fazer esse vídeo aqui para vocês e espero que eu consiga estudar cada vez mais para trazer o melhor do entendimento que eu consegui e para fazer meu papel aqui na Terra, que nada mais é do que minha obrigação. Eu estou aqui para isso. Meu nome é Kia e eu te amo e Jesus também. Se cuida, cara, tua vida vale muito mais do que você pensa. Você é um ser divino, você é celestial. Isso aqui é só ilusão, essa matéria vai ficar pro pó e a gente vai voltar para a eternidade. Se inscreve no canal e me acompanha. Tamo junto.